a maior história já contada. O mundo tem persistido por muitos longos anos, desde que foi posto em andamento outrora nos movimentos apropriados. A partir deles, seguiu-se tudo mais. Lucrécio. Há uns 14 bilhões de anos, no início do tempo, todo o espaço, toda a matéria e toda a energia do universo conhecido cabiam dentro da cabeça de um alfinete. O universo era naquele momento tão quente que as forças básicas da natureza, que descrevem coletivamente o universo, estavam fundidas numa única força. Quando o universo apresentava extremos 1030 graus e apenas 10,43 segundos de idade, o tempo antes do qual todas as nossas teorias da matéria e espaço perdem seu significado, buracos negros se formavam espontaneamente, desapareciam e formavam-se de novo a partir da energia contida dentro do campo de força unificado. Sob essas condições extremas, no que é admitidamente física especulativa, a estrutura de espaço e tempo tornou-se fortemente curvada ao borbulhar uma estrutura esponjosa e espumante. Durante essa época, os fenômenos descritos pela teoria da relatividade geral de Einstein, a moderna teoria da gravidade, e pela mecânica quântica, a descrição da matéria em suas menores escalas, eram indistinguíveis. Quando o universo se expandiu e esfriou, a gravidade se desuniu das outras forças. Pouco mais tarde, a força nuclear forte e a força eletrofraca separaram-se uma da outra, um evento acompanhado por uma enorme liberação de energia armazenada que induziu um rápido aumento de 10 na 50ª potência no tamanho do universo. A rápida expansão, conhecida como a época da inflação, estendeu e suavizou a matéria e a energia de modo que qualquer variação na densidade de uma parte do universo para a seguinte tornou-se menos que uma em 100.000. Seguindo adiante com o que é agora física confirmada em laboratórios, o universo era quente o suficiente para que os fótons convertessem espontaneamente sua energia em pares de partículas matéria-antimatéria, que logo depois se aniquilavam mutuamente, devolvendo sua energia em fótons. Por razões desconhecidas, essa simetria entre matéria e antimatéria tinha sido quebrada na prévia separação das forças, o que causou um ligeiro excesso de matéria sobre a antimatéria. A assimetria era pequena, mas foi crucial para a evolução futura do universo. Para cada 1 bilhão de partículas antimatéria, nascia 1 bilhão mais 1 partícula de matéria. Enquanto o universo continuava a esfriar, a força eletrofraca se dividiu em força eletromagnética e em força nuclear fraca, completando as 4 forças distintas e familiares da natureza. Embora a energia do banho de fótons continuasse a cair, pares de partículas matéria-antimatéria já não podiam ser criadas espontaneamente a partir dos fótons existentes. Todos os pares restantes de partículas matéria-antimatéria se aniquilaram rapidamente, deixando atrás um universo com uma partícula de matéria comum para cada bilhão de fótons, e nenhuma antimatéria. Se essa simetria matéria mais que antimatéria não tivesse surgido, o universo em expansão seria para sempre composto de luz e nada mais. Nem mesmo astrofísicos. Durante um período de aproximadamente 3 minutos, a matéria se transformou em prótons e nêutrons, muitos dos quais se combinaram para transformar-se nos núcleos atômicos mais simples. Enquanto isso, os elétrons que perambulavam livres dispersaram completamente os fótons de um lado para outro, criando uma sopa opaca de matéria e energia. Quando o universo esfriou abaixo de uns poucos milhares de graus Kelvin, um pouco mais quente que um alto forno, os elétrons soltos se moveram com suficiente lentidão para serem capturados da sopa pelos núcleos errantes e passarem a formar átomos completos de hidrogênio, hélio e lítio, os 3 elementos mais leves. O universo se tornara pela primeira vez transparente à luz visível, e esses fótons em voo livre são hoje observáveis como a radiação cósmica de fundo em micro-ondas. Durante seus primeiros bilhões de anos, o universo continuou a se expandir e esfriar, enquanto a matéria gravitava formando as massivas concentrações que chamamos de galáxias. Apenas dentro do volume do cosmos que podemos ver, formaram-se 100 bilhões dessas galáxias, cada uma contendo centenas de bilhões de estrelas que passam por fusão termonuclear em seus núcleos. As estrelas com mais do que aproximadamente 10 vezes a massa do Sol atingem suficiente pressão e temperatura em seus núcleos para manufaturar dúzias de elementos mais pesados que o hidrogênio, inclusive os elementos que compõem os planetas e a vida sobre eles. Esses elementos seriam embaraçosamente inúteis se permanecessem trancados dentro da estrela. Mas as estrelas de massa elevada explodem ao morrer,
espalhando suas entranhas quimicamente enriquecidas por toda a galáxia. Depois de 7 ou 8 bilhões de anos desse enriquecimento, uma estrela medíocre, o Sol, nasceu numa região medíocre, o braço do Órion, de uma galáxia medíocre, a Via Láctea, numa parte medíocre do universo, a periferia do superaglomerado de Virgem. A nuvem de gás da qual se formou o Sol continha um suprimento de elementos pesados suficiente para gerar alguns planetas, milhares de asteroides e bilhões de cometas. Durante a formação desse sistema estelar, a matéria se condensou e aglomerou a partir da nuvem de gás progenitora enquanto circulava ao redor do Sol. Por várias centenas de milhões de anos, os impactos persistentes de cometas de alta velocidade e outros escombros restantes derreteram as superfícies dos planetas rochosos, impedindo a formação de moléculas complexas. À medida que cada vez menos matéria passível de aglomeração permanecia no sistema solar, as superfícies dos planetas começaram a esfriar. O planeta que chamamos de Terra formou-se numa órbita em que sua atmosfera pode sustentar oceanos, em grande parte sob a forma líquida. Se a Terra tivesse se formado muito mais perto do Sol, os oceanos teriam se evaporado. Se a Terra tivesse se formado muito mais longe, os oceanos teriam se congelado. Em qualquer dos casos, a vida como a conhecemos não teria evoluído. Dentro dos oceanos líquidos quimicamente ricos, por um mecanismo desconhecido, surgiram bactérias anaeróbias simples que sem querer transformaram a atmosfera rica em dióxido de carbono da Terra numa outra com oxigênio suficiente para permitir que organismos aeróbios se formassem, evoluíssem e dominassem os oceanos e a Terra. Esses mesmos átomos de oxigênio, normalmente encontrados em pares, O2, também se combinaram em 3 para formar o ozônio O3, na atmosfera superior, que protege a superfície da Terra da maior parte dos fótons ultravioletas do Sol, que são hostis às moléculas. A extraordinária diversidade da vida sobre a Terra, e, podemos presumir, em todo o resto do universo, nasce da abundância cósmica de carbono e do incontável número de moléculas, simples e complexas, criadas a partir dele. Existem mais variedades de moléculas baseadas em carbono do que de todas as outras moléculas combinadas. Mas a vida frágil, os choques da Terra com grandes objetos, remanescentes da formação do sistema solar, que eram outrora eventos comuns, ainda provocam estragos intermitentes em nosso ecossistema. Há uns meros 65 milhões de anos, menos de 2% do passado da Terra, um asteroide de 10 trilhões de toneladas atingiu que agora a península de Yucatán eliminou mais de 70% da flora e fauna baseada no solo da Terra, inclusive todos os dinossauros, os animais da crosta terrestre dominantes daquela época. Essa tragédia ecológica abria uma oportunidade para que pequenos mamíferos sobreviventes preenchessem nichos recém-esvaziados. Um ramo desses mamíferos, dotado de cérebro grande, aquele a que damos o nome de primatas, fez um gênero e espécie, o Homo sapiens evoluir a um nível de inteligência que o capacitou a inventar métodos e ferramentas de ciência, a inventar astrofísica, e a deduzir a origem e evolução do universo. Sim, o universo teve um início. Sim, o universo continua a evoluir. E sim, cada um dos átomos de nossos corpos pode ser rastreado até o Big Bang e as fornalhas termonucleares dentro das estrelas de massa elevada. Não estamos simplesmente no universo. Somos parte dele. Nascemos a partir dele. Poder-se-ia até dizer que o universo nos tornou capazes de imaginá-lo, aqui em nosso pequeno canto do cosmos. E apenas começamos a fazê-lo.